Esses dias eu tava dando uma olhada na loja da Steam e vi o jogo Castle Crashers em promoção. Tava saindo por apenas R$ 2. Imediatamente me lembrei de jogar bastante esse jogo há alguns anos atrás, e era bem divertido na real. Aí eu comecei a me perguntar se um jogo tão simples e que foi lançado em 2012 ainda conseguiria me divertir. Acabei comprando o jogo por essa fortuna de R$ 2, que hoje em dia não compra mais nada, e assim surgiu a ideia de fazer esse vídeo. Eu abri o jogo sem saber muito bem o que esperar. Eu já não me lembrava exatamente como era o jogo em si, apenas que era um jogo divertido, porque fazia muito tempo que eu não jogava, muitos anos. E a primeira coisa que me pegou foi o visual. Tudo desenhado à mão, tudo até um pouco grotesco, bem cartunesco assim. Parece um desenho que escapou de um caderno de adolescente nos anos 2000. Confesso que eu não estava esperando isso. Eu imaginava... Nem sei bem o que eu imaginava pra falar a verdade. Mas apesar do jogo ter esse visual de jogo antigo, tem um charme ali, uma certa nostalgia até. Um sentimento bem bonito, pra falar a verdade. Eu comecei a jogar sem ler nada sobre o jogo, sem ver nenhuma gameplay, só abri e comecei a jogar. E conforme a gameplay avançava, eu ia me lembrando de momentos em que eu havia jogado esse jogo no passado. Me lembrei inclusive das pessoas, dos amigos que eu tinha jogado esse jogo junto. Dava pra sentir que era um jogo de outra época, não no sentido ruim, justo pelo contrário. Um jogo que me teleportava, pelo menos por alguns instantes, para uma outra versão de mim mesmo. Uma versão que ficou perdida no passado. Uma criança que tinha sonhos, aspirações e anseios que a minha versão adulta já superou, conquistou ou pensa diferente. Aí eu segui jogando por mais alguns minutos e foi bem divertido. O combate do jogo ele é simples, tem um botão de ataque, botão de pulo, uma magia, não tem muito mistério, mas é um combate satisfatório, mesmo que seja simples ele funciona bem. E o jogo consegue ser bem agitado também, em pouco tempo já tem alguns inimigos na tela e bastante violência. O jogo também tem um certo teor de humor que funciona e deixa a gameplay bem divertida conforme vai avançando nas fases. Eu fui jogar só um pouquinho para ver como era e de repente já tinham passado 40 minutos e eu nem tinha nem percebido. É aquele clássico momento de diversão genuína jogando um jogo que eu sinceramente não consigo ter com a maioria dos jogos hoje em dia. São poucos que conseguem me prender por muito tempo. E é até estranho perceber isso, o jogo não tá tentando me impressionar, ele só tá tentando me divertir. E por incrível que pareça, hoje em dia eu não consigo isso em muitos jogos. Outro ponto que eu reparei é que o jogo não tenta ser maior do que ele é. Ele tem início, meio e fim, não tem um mapa muito grande, não tem sistemas de progressão muito grandes. É pra ir em frente jogando, passando as fases, se divertindo. Acaba sendo um jogo bem leve de se jogar. Isso envelheceu muito bem. Hoje muitos jogos querem ser enormes, eles querem oferecer aí muitas horas de conteúdo para conseguir zerar, muito conteúdo adicional, enquanto o Castle Crashers ele só quer te dar uma tarde divertida de umas 3 ou 4 horas tu consegue zerar o jogo ali. A identidade visual também segura bem o jogo, não é um negócio que ficou feio com o tempo, pelo contrário, esse estilo de desenho meio bobo acaba sendo bem legal e único, é um jogo que só olhando uma gameplay tu consegue perceber que é o Castle Crashers. E sendo bem sincero, tem vários jogos de R$ 60 que não conseguem chegar perto do Castle Crashers, que é um jogo bem simples e que, pra mim, custou apenas R$ 2. Então, voltando à pergunta do início do vídeo, se vale a pena gastar esses R$ 2 com o Castle Crashers? Valeu e valeu muito mais do que eu esperava. Eu achei que estava comprando uma coisa aí apenas pra sentir uma nostalgia de bons momentos do passado e ter ele ali na minha galeria da Steam pra ficar olhando de vez em quando. Mas eu acabei encontrando um jogo que ainda é genuinamente muito divertido. Não é um jogo complexo, não vai mudar a tua vida, mas vai te proporcionar alguns momentos de diversão. E olha, isso já vale bem mais do que R$ 2, na minha opinião. Às vezes, revivermos bons jogos que jogamos no passado pode ser sim uma boa ideia. E aí, tu já jogou o Castle Crashers? Me conta nos comentários como foi a tua experiência com o jogo. E se gostou do vídeo, clica no gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu fico por aqui e até a próxima.